O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Está escrito na lei, como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Com coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele. Ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Este Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Acho que há uma pergunta que se faz e que esta palavra de Deus que escutamos nos tenta encaminhar a uma resposta. Um homem que pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? E falar da vida eterna, um dia poderemos falar mais a longo, mas falar da vida eterna não é só olhar para o além, olhar para o paraíso. Falar da vida eterna é ter já hoje, aqui em nós, esta consciência desta vida que Deus nos deu, desta vida que tem um sentido profundo. Quantas vezes nós já experimentamos um pouco essa vida? Certamente já aconteceu a vós, já me aconteceu a mim. Temos aquele momento em que sentimos aquela vida que queríamos agarrar, queríamos viver sempre ali. Aquele momento forte em que a nossa vida parece que tem aquele sentido pleno, mas que depois é como o sol, que sentimos mas não conseguimos segurá-lo nas mãos. A vida eterna é algo que já está dentro de nós, mas sabemos que ainda não possuímos totalmente.
é o sentido profundo da nossa vida. É descobrir verdadeiramente para que é que fomos criados, o que é que fazemos neste mundo. Então, quantas vezes nós queremos encontrar o sentido profundo para a vida no ter, no aparecer, no poder, e sabemos que isto não nos sacia. Não nos sacia, não é capaz de nos dar este sentido profundo da vida. Quantas vezes há alguma coisa que nos torna prisioneiros, porque nos promete a vida eterna, mas nos ilude de cada vez. E nos tornamos prisioneiros do ter, do aparecer, do poder. Andamos alienados do verdadeiro sentido da vida. Quantas vezes? Diria Santo Agostinho: criaste-me para ti, Senhor, e o meu coração não descansa enquanto não repousar em ti. Só Deus! E cada vez que nós experimentamos verdadeiramente a vida eterna, fazemos uma experiência de Deus, uma experiência da nossa união com Deus. E quando não é assim, andamos iludidos. Torna-se uma droga que nos promete a felicidade, mas depois vem a ressaca e o vazio. O livro do Príncipezinho, num certo momento eu chego ao planeta do bêbado e eu pergunto-lhe: então tu quem és? Ele diz: eu sou o bêbado. Então porquê que bebe? Porquê que és bêbado? Porque bebo. E bebes para quê? Bebo para esquecer. Para esquecer o quê? Para esquecer que sou bêbado. Quantas vezes torna-se um ciclo vicioso. E como sair daí? Escutando Deus. A primeira leitura do livro do Deuteronômio é fantástica. Diz-nos, alerta-nos para dois perigos que nós temos. O primeiro perigo é dizer: sim, eu sei que existe, mas está tão longe, como é que eu lá vou chegar? É um perigo. É algo que está tão longe, tão distante. O que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ir ao outro lado do mundo. Ir ao mais alto dos céus, ir ao mais profundo do mar. Um erro. Existe, mas está distante. O outro erro, já falei, não existe. Aproveita a vida. Come, bebe, diverte-te, porque não existe mais nada do que isso. Então, a primeira leitura diz-nos: sim. E não tens que andar tão longe. Está em ti e no teu coração. E para sentir essa vida verdadeira, o que é que tens que fazer? Pôr em prática. O Senhor dá-te mandamentos. O Senhor envia-te e tu põe-te a caminho. Queres ter a vida? São Paulo, na carta aos Colossenses, diz-nos: Cristo Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Conhecer Cristo Jesus é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é conhecer o verdadeiro sentido para a vida. Conhecer a Deus é conhecer o amor, que é a única coisa que dá razão à nossa vida. Conhecer a Deus é conhecer o amor verdadeiro, para não nos fiarmos em amores passageiros que de amores pouco têm. E conhecer a Deus é passar por Jesus Cristo, é contemplar Jesus Cristo. Então, quero conhecer a vida? Quero ter esta vida verdadeira? O que é que eu devo fazer? Seguir Jesus Cristo, seguir o Evangelho, escutar as suas palavras. E a sua vida não é uma vida que está lá em cima no céu ou lá embaixo na terra, mas é uma vida de alguém que se fez homem. Um ser humano como nós. Caminhou pelas ruas da Palestina.
percorreu aquelas ruas, amando, doando-se, ensinando a amar, desafiando. Por isso o Evangelho é concreto e o Evangelho é o caminho da vida. E a síntese do Evangelho também é muito simples. Amar a Deus e amar ao próximo. E aqui chegamos ao Evangelho. Este doutor da lei pergunta a Jesus, diz São Lucas para o experimentar. Mas a verdade é que naquele tempo tinham feito dos preceitos da lei uma coisa tão complexa que parecia que ninguém lá podia chegar. Aquilo era uma coisa que nunca mais acabava. Já sabê-los, era preciso ser mesmo doutor. Imaginemos cumpri-los. E Jesus pergunta àquele homem, como é que tu lês? E ele vai ao centro, amar a Deus e amar ao próximo. Então, Jesus, e ele para se justificar diz, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Às vezes nós dizemos, eu tenho que amar o próximo, não é a ti, é ao próximo. Pode ser que o próximo seja melhor. Então Jesus refaz a pergunta, de quem é que tu te fazes próximo? Então Jesus diz, não é tanto pensar se o meu próximo é este ou aquele, mas tu faz-te próximo. E para isso dá o exemplo daquele homem caído à beira da estrada. Caído à beira da estrada, vítima dos salteadores. E eu pergunto, nós peregrinos neste mundo, aquele homem foi o único caído à beira da estrada? Quantos há hoje caídos à beira da estrada? Quantos? Por quantos eu passei hoje ao lado? Por quantos? Há uma humanidade caída à beira da estrada. Há povos hoje, povos caídos à beira da estrada e que eu posso ver, porque as tecnologias tornaram-nos próximos de mim. Há povos à beira da estrada, mas também basta desligar, basta fazer um clique, basta passar ao lado. Se a televisão me diz, eu posso mudar de canal e não quero ouvir. E passo ao lado da dor e do sofrimento da humanidade. Hoje. Então este homem que estava caído à beira da estrada, passou o sacerdote. Não nos diz porquê, se calhar estava com pressa. Tinha que ir tratar do culto. E passou ao lado. Passou o levita. Tinha tanto que fazer. E passou ao lado. Quantas vezes passamos ao lado? Até com uma justificação. Nós arranjamos bem a justificação. Não sabemos o que é que aqueles dois disseram, mas se calhar arranjar uma boa justificação para passar ao lado. Mas aquele bom samaritano viu. A primeira coisa que nós fazemos é não ver. E às vezes não queremos ver. Aquele bom samaritano viu. E ao ver, não disse que tivesse cuidado. Foi com a sua cabeça. Não viesse para aqui. Viu e teve compaixão. Desceu do seu cavalo. Fez aquilo que podia. Perdeu tempo com ele. Levou-o. Levou-o a uma estalagem. Levou-o a uma estalagem. Cuidou dele. Deixou 2 moedas e disse, quando eu voltar pagarei o que faltar. Estão a ver? Há aqui muitos movimentos. Eu pergunto, não é uma pergunta retórica, eu pergunto, é assim que eu faço todos os dias?
Irmãos e irmãs, esta humanidade caída, hoje somos nós e são os nossos irmãos. O bom samaritano, aquele que verdadeiramente desceu, cuidou, tratou, é Jesus Cristo. Pagou na primeira pessoa. É Ele, o bom samaritano. É com Ele que devemos aprender. E há uma coisa que eu, nesta parábola, que eu gosto de sublinhar. O que é a estalagem? E quem é aquele da estalagem que deve continuar a cuidar até que ele volte? O que é a estalagem? Muito bem. Ou devia ser. Às vezes não somos estalagem. Mas muito bem. Esta estalagem devíamos ser nós, igreja. Agora eu pergunto, será que nós somos esta estalagem onde se cuida do ser humano? Porque o Senhor nos entregou o ser humano para cuidar dele. Será que nós, como igreja, somos o lugar onde cuidamos da humanidade ferida uns dos outros e daqueles que caíram? Ou será que na igreja tantas vezes passamos ao lado e não vemos aquele que está ao nosso lado? Andamos a cuidar de coisas, se calhar também importantes, mas esquecemos o ser humano caído, a humanidade ferida. Não sei, não estou a julgar, mas às vezes julgo-me. Às vezes pergunto-me se o meu tempo, se o meu dar-me ao Senhor é cuidar da humanidade ferida ou onde é que eu perco o meu tempo? Conto-vos uma história. Um dia, um rapaz ia passear, a caminhar numa rua e junto a um lar viu uma senhora vestida de preto com uma cara muito, muito triste e as lágrimas a cair. Ele viu a tristeza daquela mulher e disse: "Ó Senhor, vou-te rezar por ela. Cuida dela, manda alguém que cuida dela." E rezou no seu coração. No dia a seguir voltou a passar por ali. Voltou a ver aquela senhora com aquela tristeza. E enquanto caminhava disse: "Ó Senhor, por que é que ainda ninguém a viu? Por que é que não mandaste ninguém?" E foi passando, e todos os dias fazia aquela oração, até que um dia se zangou e disse: "Ó Deus, há tanto tempo que estou a rezar e tu não fazes nada." Então, um anjo parou e disse: "Ó meu filho, há tanto tempo que vês a senhora e ainda não viste que esta é a tua missão. Se passaste por aqui, fui eu que te fiz passar. Vai! Aproxima-te! Faz-te próximo. Faz-te próximo. Enxuga as suas lágrimas." Às vezes corremos para pedir a Deus, mas esquecemos que a nossa missão é amar a Deus e amar ao próximo. É viver o amor. E o contrário do amor, dizia-nos o Papa Francisco, também na sua autobiografia, repetia isso. O contrário do amor, o que é? É a indiferença, não é o ódio.
Às vezes nós não dizemos, não tenho pecados porque não tenho ódio a ninguém. Mas sou indiferente. E a minha indiferença faz com que muitos continuem caídos à beira da estrada.